Nós escolhemos para hoje a gente conversar um pouquinho sobre sonhos, sobre o nosso Deus que gosta e que pode realizar sonhos e sonhos impossíveis. Eu não sei se vocês têm algum sonho que parece assim inatingível, que lá está tão longe. Veio comigo hoje de manhã, nós encontramos aqui, a Fernanda, guardem esse nome, Fernanda Machado. Fernanda tem um sonho especial que eu acho que vai ser assim, brilhante na vida dela. Então guarde esse nome, Fernanda Machado. E Fernanda é linda, talentosa, e ela tem projetos na vida dela. E com certeza projetos que são colocados diante de Deus. Projetos que nós fazemos para a nossa vida, para a nossa família, né, para a nossa igreja, para a nossa SAF, para o nosso dia a dia. E nós vamos conversar sobre um homem, apesar de ser aniversário da SAF, viu, presidente? Nós vamos falar sobre um homem. Eu acho que eu vivo num ambiente tão masculino, eu falo lá em casa, eu sou a rainha do lar, literalmente. Né? Então, eu vivo num ambiente tão masculino que eu aprendo muito com os homens. E veio ao meu coração a gente conversar um pouquinho sobre Neemias. Neemias, aquele homem de Deus que foi chamado para reerguer os muros de Jerusalém. Então, nós vamos ler alguns versículos de Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu queria fazer essa leitura alternada. E eu queria convidar as irmãs para lerem comigo os ímpares e os meninos para lerem com o reverendo os versículos pares, tá? Nós vamos ler Neemias, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Está na página 443, creio que é a mesma numeração, né? Então, quando as folhas começam a parar, é porque os irmãos acharam, né? Página 443 do Velho Testamento. No mês de Nisan, vamos meninas? No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda-armado do rei, para que me dê madeira para a viga das portas da cidadela do templo, para o muro da cidade e para a casa que deverei alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Essa história é conhecida nossa, né? Nós crescemos ouvindo, quem frequentou a escola dominical ainda pequeno,
como se reconstruíram os muros, como que Deus moveu os corações e o que foi feito ali. E a gente viu que algumas dificuldades se apresentam. E a gente já ouviu também falar que as vitórias só são possíveis, né, apesar das circunstâncias impossíveis. A vitória só é possível com as circunstâncias impossíveis. Se for tudo muito fácil, às vezes a gente acha que não tem graça e que não valeu a pena, que não custou nada. Então, quando tem uma dificuldade, aquilo tem um valor maior. Jerusalém estava numa situação muito difícil, uma situação delicada. A gente viu aqui que era até desesperadora, né? A gente viu que a insegurança reinava, parava ali, os muros tinham sido derrubados. A gente viu que existia injustiça social, a gente viu pobreza, a gente viu extrema miséria. E eu não sei se a gente consegue olhar para o lado e visualizar isso. Acho que isso anda tão longe da gente. A gente não vive num local aparentemente inseguro, ou que a gente vê dificuldade, injustiça, a gente não vê manifestações pelas situações difíceis, a gente não vê pobreza, ninguém fica doente, a assistência médica é boa. Nada parece com o nosso mundo hoje, né? Parece que a gente está olhando, quando lê esse texto, para a nossa vida hoje. E Neemias estava vivendo aquilo, e o coração dele ficou triste. Será que a gente sofre com a dificuldade do outro? Ou se eu não estou atingida por aquela área que está sofrendo uma interferência da milícia, ou quem sabe eu tenho um bom plano de saúde, uma boa assistência médica, eu não me preocupo com aquela pessoa que não tem o recurso necessário para atender o seu filho doente? Ou será que não me atinge a pobreza? Será que não me atinge a dor do outro? Ou será que eu me entristeço com isso, como Neemias se entristecia? Esse homem chegou diante do rei, não era costume ele ficar triste, ele tinha uma posição de confiança, ele provava o vinho, ele era copeiro do rei, ele provava aquele vinho, e o rei percebeu que ele estava triste. Eu acho que existia uma intimidade, uma amizade com aquele rei, aquele copeiro. Talvez se eu encontrar com você de vez em quando, olhe para você, eu não vou saber se você está triste. Eu vou olhar, vou dizer no máximo aquela irmã está sem ânimo, aquele irmão veio cansado hoje. Mas se tem uma intimidade maior, quando o meu filho chega do trabalho, se ele está de pouco assunto, vai para o quarto, toma um banho e fica quieto, eu sei que alguma coisa aconteceu. Então eu sei perceber, a gente sabe notar quando algo está errado. E Neemias percebeu isso. Ele viu que o povo estava triste, a dor do povo dele era a dor dele. E Neemias viu que o problema que tinha uma solução, mas que era uma solução difícil. Aqueles muros tinham sido derrubados há 120 anos. Ninguém tinha feito nada. Eu estou bem, eu estou longe disso, eu não estou vivendo a situação. Para que eu vou me envolver com isso? Às vezes a gente fica no nosso ponto, no nosso conforto e não se envolve com aquilo. Mas a gente sabe que algumas pessoas têm uma visão diferente, né? A gente fala que como líder tem uma visão de farol alto. Vê mais longe, vê primeiro e vê antes que os outros. Aí depois, poxa, estava tão na cara, por que eu não vi antes? Mas algumas pessoas percebem isso. E Neemias percebeu. E o texto nos descreve que ele tomou algumas atitudes e ele procurou o rei, diz que ele orou. Eu vi quando a irmã foi orar por mim, que ela é a ministra de oração, não é isso? Então, Neemias, antes de pensar o que fazer, como fazer, ele orou 4 meses. Ele tinha um sonho, restaurar aqui, um sonho impossível. 120 anos afastam Neemias da realidade do sonho dele se concretizar. Era muito difícil. E talvez a gente olhe hoje para o nosso problema, para a nossa vida, para o nosso alvo, para o nosso projeto, e diga assim, está difícil, eu não tenho como fazer. A gente não sabe nem por onde começar. Isso é comum na nossa vida. Chega um ponto que você está tão sufocado, né, no seu dia a dia, na sua luta diária, na sua batalha, que você diz, eu não sei por onde começar. E Neemias começou pelo ponto que às vezes a gente esquece. Neemias começou pela oração. Ele passou 4 meses orando. Eu confesso a vocês que eu sou mais imediatista. Eu ia dizer, meu Deus, mas ficar tanto tempo esperando para fazer alguma coisa. E uma mulher numa casa que só tem homem, quer que as coisas aconteçam ontem. Quando eu peço uma coisa lá em casa, eu peço para um, eu peço para o segundo, o terceiro eu já nem peço, eu vou lá e faço.
E meu marido, para quem conhece, né, reverendo, ele é um pouco calmo. Aí, um pouco calmo. E ele fala assim, mas você não esperou? Mas eu não consigo esperar. Eu tenho que aprender com Neemias, olha, pelo menos 4 meses. Adriana, aguenta firme. E Neemias esteve orando. E numa hora oportuna, quando ele foi atender o rei percebeu que algo estava errado, alguma coisa estava diferente. Então ele teve uma preparação necessária para colocar o sonho da vida dele, aquele projeto de vida, para colocar, para ser executado. Então não tenha pressa, espere, viu, Fernanda? Vai caminhando e o seu sonho vai ali, aquele projeto perfeito. A Fernanda é uma estilista, além de linda, ela é muito talentosa. Eu sempre falo assim, Fernanda, me põe na listinha, quando você estiver lá em cima famosa, lembra que eu pedi um vestido, tá bom, Fernanda? Então a gente brinca sempre com ela. A Fernanda é lá da Igreja do Rio, muito especial, também vi menininha, é muito especial o nosso coração. Então os projetos nossos são colocados diante de Deus, nesse tempo de gestação de sonhos. E ontem eu estive num culto, lá na igreja de Olaria, estive conversando com um pastor que gestou um filho por 8 anos. 8 anos esperando filho. E o filhinho chegou agora, acho que foi em março, final de março, comecinho de abril. Está com 2 meses. Ele falou assim, Adriana, foi a gestação mais longa que eu já vi. Mas valeu tanto a pena. E ele chegou depois de 8 anos. E está lá o pequeno Isaac. E já deu tanta reviravolta naquela família e naquela igreja, o pequeno Isaac, que foi sonhado por ele, pela esposa, e principalmente foi sonhado por Deus. Então, o seu sonho faz parte daquele projeto que Deus tem para a sua vida. Não desista dele, não. Comece se planejando, se prepare para ele. Então, Neemias, ele sente o chamado de Deus, ele percebeu que Deus tinha escolhido ele para reerguer aquele muro. Neemias chora e jejua diante de Deus. Neemias compreende que a reconstrução passa por decisões que fogem ao controle dele. Você já experimentou querer fazer alguma coisa, mas aquilo não está na sua mão, o realizar, o acontecer, o fazer caminhar, o fazer abrir? É tão difícil, a gente quer resolver e a gente não pode. E Neemias vivia isso. Então, é necessário uma preparação. Realizar sonhos humanamente impossíveis, né? Passa por uma preparação necessária. Mas passa também por uma atitude certa diante dos homens. Neemias demonstrou tristeza diante do rei. E ele não podia fazer isso. Neemias era alegre, o rei não tem nada com o problema dele, até porque o rei não pode ser incomodado. Como é que você vai botar a sua dor para uma pessoa que não pode receber esse tipo de problema? Neemias teve uma atitude certa, no momento certo, no momento oportuno, ele se colocou diante do rei. Neemias demonstrou ali a sua fidelidade, ele tomou o vinho, o texto fala que após ser servido, após posto o vinho, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer ao rei. Isso era algo de uma confiança tão grande, que o copeiro experimentava toda a bebida e todo o alimento do rei. Porque se tivesse envenenado, o rei morreria. Então, será que você teria uma pessoa hoje que você confiaria tanto, que diz, olha, se você comer e eu ficar bem, eu posso comer. Será que você tem uma pessoa que você confie tanto a esse ponto, a deixar a sua vida na mão dele? Era esse o relacionamento que tinha entre o rei e Neemias, que às vezes a gente passa por cima disso e não percebe esse tipo de relacionamento, esse tipo de intimidade e de confiança. E Neemias tinha essa fidelidade, essa marca que marca homens e mulheres que são usados por Deus. E Neemias demonstrou tato em como chegar nisso. Mas a gente vê também que para realizar sonhos humanamente impossíveis, além de uma preparação necessária, além de você ter uma atitude certa diante dos homens, você precisa ter uma atitude certa diante de Deus. 2 verdades chamam a minha atenção. Neemias, ele buscou a direção de Deus antes de agir. Ele orou aqueles 4 meses. E Neemias tributou a Deus aquela vitória. Lá no finalzinho do texto que a gente leu,
Neemias fala assim, porque a boa mão do Senhor era comigo. Quantas vezes a gente coloca o nosso projeto, a gente coloca a nossa dor, a gente coloca a nossa dificuldade diante de Deus. Deus nos sustenta, nos capacita, nos fortalece, nos orienta, mas na hora que eu consigo, alto lá. Afinal de contas, eu estudei, eu me preparei, eu fui capaz de fazer isso. Neemias tributou tudo a Deus, porque a boa mão do Senhor estava comigo. Então, quando seus projetos, seus sonhos, quando sua família, quando aquilo de mais precioso que você tem, estiver na sua mão para você realizar algo, tribute a Deus a vitória alcançada. Reconheça que vem dele, que sem ele nós não podemos fazer nada. E a gente vê isso no decorrer da história da Asaf Gávea. Quando chamou aqui as pioneiras, eu fiquei olhando e o Deni levantou tão elegante. Eu disse, meu Deus, olha que bom. Uma mulher que tem trabalhado há tantos anos, que tem contribuído, que tem sido bênção nessa igreja, que tem sido bênção na SAF. E como está bonita, como está elegante. Eu sempre vi o Deni dessa forma. Nunca encontrei o Deni de outro jeito. A gente conversou ali que precisa fazer a unha, arrumar o cabelo, não sei o quê. A gente sempre viu o Deni assim, arrumadinha, bela. O sonho de toda mulher, acordar bela. E como é gostoso a gente ver pessoas que se dedicam a Deus e se mantêm firmes, firmes ao longo da sua existência, ao longo de sua vida. São pessoas que nós lembramos e tomamos como estímulo, como exemplo, como mulheres que servem a Deus. Então, Neemias teve uma atitude certa diante de Deus. Mas também Neemias teve uma resistência inevitável dos inimigos. Estar na frente, desafiar um projeto, querer realizar um sonho, não é sempre fácil. A gente não agrada todo mundo. Ou você fala demais, ou você fala pouco, a gente conversa sobre isso. Ou você devia ter feito e não fez. Ou por que você não pensou nisso? Ou. São tantas coisas. Então saiba que na realização de projetos, na concretização dos nossos sonhos, na nossa vida, no dia a dia, não vamos agradar todo mundo. Quando a gente fala assim, vamos ter inimigos, é inimigo ferrenho. São dificuldades, são pessoas que pensam diferente, ideias e projetos diferentes dos nossos. Mas saiba que essas coisas acontecem, essas coisas foram vencidas por Neemias e nós podemos superá-las também com a ajuda do nosso Deus. E eu queria concluir fazendo alguns desafios. Deus levantou aqui homens, mulheres, jovens, crianças. Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado você. Deus tem colocado um sonho no seu coração. Deus tem colocado um projeto na sua vida. E como você tem se preparado para ele? Você tem orado sobre ele? Você tem agido no tempo de Deus? E quais são os seus sonhos? Eles lhe parecem impossíveis? Eu queria que você guardasse no coração que Deus quer realizar os seus sonhos. Ainda mais se os seus sonhos fizerem parte do projeto dele para a sua vida. Que tal começar a orar? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos sustente e nos faça sonhar dia a dia. Amém.